Olá pessoal, sou Fernando Souza do FSADV, Fernando Souza Advogado. Estamos aqui para o terceiro episódio desse nosso projeto já não tão novo, que é o do nosso podcast lá do escritório. A gente está conversando primeiro com os advogados lá do escritório, com a galera que toca o negócio, que faz a operação funcionar. A ideia é a gente trazer outros amigos, outros clientes, outro pessoal para a gente enriquecer mais a nossa conversa. Hoje eu estou aqui com o Arthur, que é o advogado responsável pela área trabalhista lá do escritório. A gente já se conhece há algum tempo. Tá vermelho, começa a ficar vermelhinho assim, porque tá começando também a funcionar. na frente do Papa do Direito do Trabalho, né? Vir aqui falar sobre esse assunto. Tá entrando no clima aqui do podcast. Pedi para você se apresentar primeiro, Arthur, para a gente bater um papinho. Prazer estar aqui contigo, Fernanda. Nosso prazer diário estar lá, né, com o pessoal no escritório também. Me formei em 2016, mais ou menos, 2015. Desde então eu venho atuando na área trabalhista. Mas acho que o legal é isso, Arthur. A gente se colocar nessas posições que não são confortáveis, é que a gente vai desenvolvendo as habilidades para que eventualmente elas se tornem um pouco mais confortáveis. E acho que é um pouco a gente da função como advogado, além da gente atuar nos processos, na defesa dos clientes, é a gente instruir também os nossos clientes sobre os direitos deles, sobre o que pode, o que não pode fazer. Engraçado é que a gente fica tão preparado, às vezes, para audiência, para lidar ali com o dia a dia com o juiz, com o cliente. A gente esquece essa parte também, né? De instruir os clientes. Mas para você ver, né? Essa parte técnica, beleza. Acho que o mínimo que se espera do advogado é que ele estude o processo, que ele entenda de lei, entenda da CLT, aqui, no nosso caso aqui do trabalhista. Mas eu acho que um ponto focal nosso tem que ser justamente você saber falar com o cliente, lidar com o cliente, entender qual é a dor dele, qual é o melhor remédio para aquela dor que ele tem. Engraçado que nem sempre a gente tem a solução, né? Também Na verdade, não existe uma solução pronta para tudo, né? Tudo bem, lá no escritório a gente lida muito mais com empresa, né? Com reclamado, do que com reclamante. O autor e réu, né? É muito mais fácil a gente trabalhar para o réu, que normalmente a empresa é na relação de trabalho, do que pelo autor. Por mais parecidas que sejam as demandas, né, por mais que se peçam as mesmas rubricas, as mesmas verbos, hora extra, não sei o quê, cada história, cada contrato funciona de um jeito diferente. Eu estava até falando com a Thaísa no episódio anterior, quanto mais a gente se relaciona com o cliente, mais fácil a gente entender como ele funciona, como é que ele lida com a empresa e, obviamente, com as relações que ele tem dentro da empresa. E mais fácil é da gente administrar esses remédios, né? Mal comparando a gente com um médico, né? A gente é muito mais um médico onde a gente tenta entender o paciente como um todo e ir tratando ele como um todo do que você ficar resolvendo problema específico. Porque aquele negócio, às vezes, tu tá com a tendinite, ele até tirou para disfarçar, para não ficar com aquela munhequeira. Não, beleza, só com tendinite, vou dar um anti-inflamatório. Só que se eu não presto atenção, que se eu ficar dando muito tempo anti-inflamatório, vai atacar o estômago, eu começo a ferrar o estômago dele. E é mais ou menos isso que a gente tem que avaliar quando a gente conversa com uma empresa, com um cliente, não só a empresa, né, mas com o cliente de um modo geral. E às vezes você entender o problema também é mais difícil, né? Porque, por exemplo, você deu o exemplo de um médico, nesse assunto que a gente vai tratar hoje, você geralmente vai fazer uma radiografia já sabendo que teu osso está fraturado. A gente é treinado a ser mais prático, a já chegar ali, já ter um problema, já saber qual é o problema, tem a solução. A gente, nesse caso que a gente vai tratar hoje, não tem muita solução ainda, né? Solução pronta, né? Resposta correta. Exato. A gente fica... É isso, a gente está programado a início, meio e fim. A gente pensando em processo, a gente pensando numa questão dessa do STF, não tem um início, meio e fim. Então é complicado passar para a cabeça do cliente, se você não faz esse acompanhamento antes, que a gente também está meio perdido, né? Quicando bola nisso também. Estou fazendo essa introdução grande, né? Primeiro, tipo assim, eu não gosto de falar esse bate-papo aqui não ser muito técnico, muito legalista, ao pé da letra, senão a galera não vai entender. Para a gente entender que a gente que lida isso com o dia a dia já é difícil, então só o pessoal fazer a associação com as coisas, né?
É normal quando o cliente procura a gente, ele vem com uma dor específica, ele vem com um problema específico. É uma reclamação trabalhista, é uma fiscalização do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que está muito comum hoje em dia. Aumentou pra caramba. Acontecer, né? Tá muito comum. Só que para a gente trazer esse remédio, trazer essa solução, a gente precisa entender o contexto inteiro. E às vezes você só atacar, ou só defender aquele ponto específico que o cliente está te trazendo, não vai trazer a resposta ou a solução que ele precisa para o problema dele. Ele é multidisciplinar. A gente vai trazer vários casos aqui que a gente tem atuado recentemente, que você tem que entender como é que ele lida com o estagiário, com o cara que é prestador de serviços, com o cara que é, em tese, o CLT ou não é CLT, ou está pejotizado ou não pode ser pejotizado. É um problema estrutural, né? Não é um ponto. O que o cliente, do nosso cliente, cobra dele, que tipo de serviço e como ele presta serviço para esse cliente. Ver que são várias camadas que você vai tendo que tratar para a gente poder chegar nessas soluções. Ou nessas equações, nesses arranjos que precisam ser feitos. Então, vindo agora assim, efetivamente para o tema do que a gente vai tratar aqui, o Arthur me deu um roteirinho ontem de 25 páginas para estudar. Que você não estudou, né? Por 25, eu falei, Arthur, tá de brincadeira. A gente vai falar sobre pejotização, o STF e a Justiça do Trabalho. Por que a gente vai misturar isso tudo? Porque, cara, a gente está numa época que isso está dando uma confusão assim tão grande. Não é um tema muito novo, essa questão da pejotização. Antigamente era visto como um termo pejorativo, né? Você estava necessariamente burlando, né, as leis trabalhistas, fazendo a pejotização. Isso teve uma flexibilização muito grande a partir de 17, lá com a reforma trabalhista. E voltou a ter uma discussão muito grande agora, em função do tema 1.3, quem disse que enxerga, 8.9 do STF, que suspendeu todos os processos trabalhistas na Justiça do Trabalho no Brasil, que versem sobre essa questão da pejotização, trabalho autônomo, etc. Fernando, eu posso estar até enganado, mas é coisa de 8 a 11% dos processos trabalhistas no país versam sobre a gente vê no nosso microcosmos aqui, né? O escritório em Petrópolis é uma cidade pequena, aqui tem 2 varas do trabalho. Acho que a gente estava até junto numa reclamação trabalhista que a gente foi falar com a juíza da primeira vara. Ela falou isso, o doutor. De 8 a 12%. Não, ela nessa vez ela se pintou um cenário pior ainda, né? Que ela falou que era coisa de 20%, 30% ali naquela vara que ela atua. Mas pelo que eu andei dando uma olhada, é isso, 8%, 11%, que é para mais de 1 milhão de processos, é 1.200.000 e tantos mil. A Justiça do Trabalho tipo assim, a Justiça Federal é a maior em número de processos, porque o Estado brasileiro é o maior litigante que tem, né? Aquelas ações contra o INSS, as ações tributárias. Mas, na minha impressão, nessa relação particular, eu acho que a Justiça do Trabalho é que deve ser a mais abarrotada de processo que tem. Você falar de um volume de 8 a 10% de processo é muita coisa. Isso vai gerando uma bola de neve ali que você vai atravancar tudo aí. Assim como foi na época da pandemia, que teve suspensão dos processos. Que ainda não sabiam ainda se faziam as audiências digitais. O que é pejotização? O que a gente trata quando fala de pejotização? Fernando, inicialmente, a forma simples de você ter a contratação de um empregado, né, é com a CLT. O que você faz, o que você passou a ser feito de 2017 para frente, é deixar essa relação mais branda, mais suave. Então, você começa a pejotizar, ou então criar um MEI. É como se você estivesse tratando com uma empresa, não com um funcionário. A pejotização é exatamente isso. Você migra o funcionário da CLT, um funcionário, migra da CLT para um MEI, para uma empresa, para um PJ. CNPJ. Por isso, pejotização. Isso. Entendi. A gente já falou mais ou menos do alcance, né, dessa suspensão por causa desse tema no STF. Você sabe mais ou menos o que está sendo definido desse julgamento aí que está pendente? O que está se discutindo efetivamente? Porque tá uma guerra, né? TST com o STF.
o TST, por um lado, uma questão mais paternalista. Só para explicar, TST é o Tribunal Superior do Trabalho. Desculpa, gente. É o órgão máximo, né, judicial da Justiça do Trabalho, né, onde a gente começa aqui na primeira instância pequenininho, vai para a segunda instância, que são os tribunais regionais, e o TST que fica em Brasília, que seria a terceira instância, é o máximo que você consegue chegar na Justiça. Isso seria a terceira instância. O pior que foi agora virou uma quarta, né? Que é o STF. Então, o STF e o TST começaram a discutir sobre isso. O STF falando, olha, vale o legislado sobre o combinado. Vale o combinado sobre o legislado. E o TST falando justamente ao contrário. Falando, não, o que vale a CLT, é isso que a gente tem que priorizar. Ficou essa guerra, Fernando. E aí, nisso, nem TST escuta STF, nem STF discuta TST. Virou uma confusão danada. O que fez o Gilmar Mendes? Paralisou todos os processos do país. E versando sobre pejotização, se é autônomo, se é um trabalhador comum, um CLT, ou se é um PJ. Para evitar essa discussão toda, todo mundo recorrendo ao STF para resolver uma ação trabalhista, ele preferiu suspender todas as ações do país. São essa margem aí de 10% que a gente estava conversando, 1.200.000 processos, 200 mil processos é muita coisa, suspendeu para que não fique esse jogo de empurra. E aí eu te pergunto, STF ou é TST? Então, Arthur, vou até voltar um pouquinho antes nessa discussão que começou a ter no STF em função dessa questão da pejotização. A gente tinha a CLT, que sempre foi muito protecionista com relação aos direitos do trabalhador, em função de contexto histórico, de proteção da parte hipossuficiente na relação de trabalho, você proteger o trabalho em relação ao capital, etc. A CLT de 1950, o próprio nome já diz, a consolidação das leis do trabalho. Era um compêndio de leis que foram amalgamadas, que foram juntadas para você criar aquele diploma legal. E em 2017 você teve a reforma trabalhista, que é justamente trazendo um pouco mais de flexibilidade para essa relação de trabalho. Até 2017, salvo engano, era proibido pela CLT, por exemplo, você terceirizar a atividade fim da sua empresa. Então, a gente está aqui hoje na VLab, etc., né? Tem a galera que faz edição de vídeo, que faz a transmissão. Eu não poderia, por exemplo, terceirizar a edição dos meus vídeos, porque a atividade fim da minha empresa é produção, edição de vídeo, etc. É mole entender também um hospital, né? Você não poderia terceirizar médicos. Isso aí, você não poderia enfermeiros. O pessoal da VLab aqui, por exemplo, poderia terceirizar o pessoal da faxina, ou a parte de manutenção elétrica, por exemplo. É o meio e o fim, né? Atividade meio e atividade fim. Você não poderia... Então, aquela tua rotina você não poderia. A partir de 2017, isso foi autorizado. E se autorizou também, além disso, você flexibilizar outras questões que antigamente também não poderiam. Um outro exemplo, a gente, até 2017, o intervalo mínimo que tinha para descanso e refeição era de 1 hora. Você não podia nem através de convenção coletiva, nada. A partir de 2017, flexibilizou. Hoje em dia você pode negociar através de convenção coletiva, passar para meia hora e etc. Bom, então isso começou a trazer... voltando um pouquinho então. Então, antes de 2017, sempre quando você tratava de pejotização, você falava muito de terceirização, era um assunto que dava muito problema também. Você pejotizava o cara que trabalhava dentro da tua empresa. Era muito comum a empresa fazer isso para pagar menos tributo. Isso dava problema. O empregado, o colaborador entrava na justiça, a justiça declarava... Era praticamente automático, declarava nula aquela contratação como você como pessoa jurídica e dava o vínculo de emprego. A gente fez inúmeras reclamações assim nesse sentido, tanto defendendo quanto... Então você não tinha essa flexibilidade. A partir de 2017, criaram-se alguns gatilhos que permitiam que isso
acontecesse. Só que começou a dar problema também. O TST, historicamente, mantém essa postura protecionista da relação de emprego, do empregado. É histórico isso. E o STF ele é mais legalista. Ele prima pela aplicação do que está escrito na lei. Se a lei hoje diz que você tem essa flexibilização, o equivale o combinado sobre o julgado... O legislado? Sobre o legislado, desculpa. Uhum. Eles vão querer que isso se aplique. Uhum. E onde começou também dando meus estudados, quando que começou a dar muito problema isso junto ao STF? Nos escritórios de advocacia. Depois a gente vai falar do trabalhador hipersuficiente. O que acontece? É comum você, no escritório de advocacia, você ter a figura do advogado, que ele é sócio minoritário e trabalha ali exercendo as funções que você precisa, ou até o advogado associado. É um contrato previsto pela CLT, pelo Estatuto da Ordem dos Advogados, você registra isso na ordem. Pessoal, advogado, quer dizer, ele sabe do que ele está fazendo, ele sabe o que ele está contratando, trabalhava um tempão nesses escritórios, saía de lá por algum motivo, o motivo que fosse, e entrava com reclamação trabalhista contra os escritórios, e os escritórios muitas vezes perdiam esse problema por causa dessa questão histórica de proteger o trabalho em função do capital, não sei o que, papapá. Reconhecia o vínculo. O que os grandes escritórios estavam fazendo? Entrava com uma reclamação constitucional no STF para derrubar isso daí. Só que isso começou a ser um volume muito grande lá. Uhum. Obviamente, isso foi a pontinha do iceberg, as coisas foram tomando uma proporção muito maior. E como estava chegando muita reclamação constitucional no STF, ele falou, peraí, vamos resolver essa bagunça aí. Então, essa bagunça nesses Mas termos, né? Tá uma bagunça, tá? Então, eu acho que os dois lados têm bons argumentos ali. Eu não defendo nenhum nem outro. Obviamente, quanto mais flexível, acho que é melhor. Eu acho engraçado que não é ficar em cima do muro, mas eu sou mais a favor dessa flexibilização, né? Não de banalizar, né, o contrato de emprego, né, o contrato de trabalho, o CLTista, né? Porque da forma que tá, Fernando, você falou agora da hipersuficiência. Só para que você tenha uma ideia, imagina. Só para que tenha uma ideia, as leis trabalhistas surgiram da necessidade de você proteger o empregado. Você não tem um pé de igualdade do empregado com o chefe, com o dono da empresa, com o dono do comércio onde ele trabalha. Ok, ponto 1. Esse é o hipossuficiente. Esse a lei precisa abraçar. Esse a lei precisa cuidar. Porque é muito fácil quando a gente fala de um advogado, igual você tá dando de exemplo, um advogado ou um engenheiro ou um projetista ganhando, sei lá, seus 15, 20 mil por mês, você tratar em pé de igualdade com o contratante dele. Eu acho que auxiliar... cara auxiliar de serviços gerais. Exatamente. Um salário mínimo. A gente no escritório nós já fizemos porteiro pessoal querendo pejotizar porteiro, sabe? O que esse sujeito vai poder em pé de igualdade conversar com o contratante dele? Não, eu não quero chegar aqui às 8, eu só posso chegar às 10, depois eu fico 3 horas de almoço, eu quero receber por produção, sabe? Não faz o menor sentido. Então, para mim, fica muito claro que é uma fraude. Eu acho, talvez, que o STF e o TST devem caminhar nesse sentido. Por um lado, você flexibiliza, que você permite que... Por exemplo, a gente lá no escritório... Pode ser automático isso, Exato. Muita gente prefere que não ter um contrato de um contrato formal. É médico. É muito comum. Médico. A gente tem cliente que é clínica médica. O médico trabalha em 2, 3, 4, 5 lugares. Para ele quer trocar plantão, troca. Ter CLT, porque ele tem a empresa. Ele paga menos imposto ali tendo CNPJ.
embora ele vá todo dia na clínica, ele vai estar lá, sei lá, 3 vezes por semana em horário tal, não é porque tem habitualidade, pessoalidade, onerosidade, alteridade, sabe que você vai, falei advoguês agora, mas são os requisitos para você firmar um contrato de trabalho, né, um seletista. Não é porque ele está ali e aparentemente tem as coisas que é uma relação de emprego. Que isso que é importante também a gente diferenciar, né? Uma relação de trabalho, não. Emprego é uma coisa, de trabalho é outra coisa, né? Então, isso que é importante. Aí, dentro desse contexto que a gente está falando, que é possível você ter, a gente está citando o exemplo de médico agora, que veio por acaso, é como que a gente aplica o princípio da primazia da realidade na prática. Porque acho que esse princípio é muito importante para a gente conseguir identificar se é CLT, se ele é empregado, ou se ele é um prestador de serviço, ou autônomo. É que o Fernando está falando, a primazia da realidade vale mais o que de fato acontece do que o que está no papel. Tá no papel que eu sou PJ, que eu tenho liberdade de chegar a hora que eu quero, que eu posso ser substituído. Tá no papel, tá lindo. Igual você falou já uma vez. Achei ótimo esse exemplo. Falei, esse contrato tá maravilhoso, chega o Papa ali, dá a bênção no teu contrato. Não torna real. Se a primazia da realidade, o que de fato acontecia é o cara ter hora, o cara ter chefe, o cara ser subordinado ao patrão, o cara falta, ele precisa apresentar um atestado. Toma advertência, quer levar o filho ao médico, tem que avisar, implorar. Fernando, ele é um empregado ou ele é um PJ? Empregado, né? É um empregado. Então, a primazia da realidade pela forma. Aí, eu acho que talvez peque o STF. Porque o STF está querendo jogar para a justiça comum esses contratos. Já que são PJ, né? Empresa com empresa, ou MEI, né? Pessoa jurídica com pessoa jurídica. Pessoa jurídica com pessoa jurídica. Então, na verdade, não tem uma relação de trabalho. O que você faria, migraria esses contratos para a justiça comum, para civil, para a justiça civil avaliar se tem ou não um problema naquele contrato. Se ele é nulo ou não. Só que a justiça comum, não existe a primazia da realidade sobre a forma. Então, o que acontece de fato, eles não vão ler ali. O que eles vão ver é a legalidade do documento. E é aí que é um impasse danado. Entendi. Aí que tá. Aí que mora o problema. Que mora o perigo. É aí que mora o perigo. E a gente vindo para cá conversando sobre isso, você alertou sobre um ponto que eu não tinha parado para pensar, a questão de prescrição disso. Sim. Quem tem um processo judicial sabe o tempo que demora, né? Um processo civil aí, talvez 1, 2 anos. Você tem os prazos prescricionais do direito do trabalho. Você tem até 2 anos depois que você sai do emprego para reclamar, para fazer a sua reclamação trabalhista, que seja. E a partir desse momento você pode reclamar os últimos 5 anos que você trabalhou. Só para o pessoal entender. Fui mandado embora hoje, sei lá, hoje é dia 20? 20 de março de 26. Eu tenho até 20 de março de 2028 para entrar. Aí. E eu posso cobrar 5 anos para trás. Os 5 anos anteriores. Se eu entro hoje com a ação, eu posso cobrar até 2021. Isso. Se eu entro em 2028, eu só posso cobrar de 2023. Exatamente. Aí pensa o problema prescricional que isso... Imagina que uma ação dessa, de nulidade de contrato, como o STF está pretendendo, que você primeiro entre com uma ação de nulidade de contrato para aí depois você buscar o reconhecimento do vínculo trabalhista, se esse contrato for considerado nulo. Nisso aí você já perdeu 2 anos, meu amigo. Isso vai demorar muito um processo civil desse. Sim. Nesses 2 anos, se bobear, você já perdeu a tua chance de entrar com uma ação trabalhista. E só para o pessoal entender, né? Quando a gente fala de prescrição, na Justiça do Trabalho comum. Quando a gente entra com uma ação trabalhista, a gente faz vários pedidos. Sem querer, a gente está ficando super técnico. A gente faz vários pedidos, né? Eu vou pedir, sei lá, o reconhecimento do vínculo, vou pedir o pagamento do 13º. É normal a gente fazer uma reclamação trabalhista que te tenha 15, 20 pedidos. Na civil você tem 1, 2 no máximo, que é o reconhecimento, a anulidade do contrato, etc. Se eu, na minha reclamação, eu não coloco algum desses pedidos, ele prescreve. Ele prescreve.
Aí você vê que bizarrice. Você, numa ação civil, você teria que pedir reconhecimento de vínculo, mesmo não sendo o civil responsável por esse julgamento. Você teria que pedir o reconhecimento, sabendo que ele não pode julgar, só para interromper esse prazo prescricional. Mas, então, eu não sei como é que está essa discussão agora no STF, ou se envolve, porque a gente teve a emenda constitucional 45. Ela é anterior à reforma trabalhista, que é de 2017. Essa emenda constitucional de 45, acho que ela é de 2009, se eu salvo engano. Na verdade, ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho, que em tese ela teria competência para julgar esse tipo de situação. Eu acredito que isso esteja no bojo ali dessa discussão, que era aquela diferença que a gente estava falando. A Justiça do Trabalho só podia discutir relação de emprego, não podia discutir relação de trabalho. Esses dias a gente entrou numa discussão grande no escritório. Então, essa emenda constitucional 45, ela, em tese, ela aumentou a competência da Justiça do Trabalho para embarcar. Vou dar um exemplo prático de que aconteceu agora. A gente teve o caso de uma empresa que a gente advoga, que teve uma funcionária que saiu de lá, ela entrou com uma ação de indenização por dano moral, porque a empresa usou a imagem dela no Instagram sem autorização. E ela entrou com essa ação na Justiça Civil. Ela estava discutindo o direito de imagem dela, não estava discutindo coisa. O que a gente fez? Na contestação, a gente falou, a civil não é competente para julgar, porque isso se deu dentro do ambiente de trabalho. Então, isso tem que ser remetido para a justiça trabalhista. A gente, embora ela não esteja pedindo nenhum direito trabalhista, isso se deu em função de uma relação de trabalho e de emprego. De trabalho e de emprego. E assim foi feito. Foi declinada a competência da Justiça Civil para trabalhista, e o processo, a Justiça do Trabalho entendeu que a competência era dela, e o processo foi julgado lá. Entendeu? Então, esses detalhes técnicos é que eu acho que ainda vai dar muita confusão. Vai dar muita confusão, certamente. A gente não sabe o que vai acontecer. Tem um amigo aqui de Petrópolis que ele chegou com um processo que tanto civil quanto trabalhista se julgaram incompetentes. O tamanho do absurdo, sobre o mesmo assunto. Sobre o mesmo assunto. Conflito negativo. Ele teve que recorrer para entender quem era competente. Porque você está dizendo que não é competente, você está dizendo que não é, alguém tem que julgar isso. Você vê o tamanho do buraco que a gente está entrando. Por isso que eu estava falando no início, é muito complicado porque é muito subjetivo. As pessoas procuram um escritório, às vezes, querendo saber início, meio e fim de problema. Eu quero saber qual é o caminho, o que eu posso fazer. Às vezes você não tem esse início, meio e fim. E o nosso trabalho fica muito complicado. Então, eu vou trazer na prática situações que estão acontecendo lá no escritório e que são difíceis da gente lidar por causa dessa insegurança da gente não saber qual vai ser o destino dessa discussão, né? Onde vai chegar. Existe uma grande tendência, pelo que a gente vê, do STF jogar a competência ou a validade desses contratos com PJ para civil. A gente vê as discussões nesse sentido. A Justiça do Trabalho já vem sofrendo alguns ataques, já não é de hoje, o pessoal já falou de acabar com a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, na verdade, ela é um ramo especializado da Justiça Federal, né? O pessoal não se toca muito nisso. De acabar com isso, ela ser incorporada na Federal, isso já anos atrás teve essa discussão. O pessoal acha que é um ataque direto, etc. Me perdi. Não, acho interessante que um dia eu conversando... Desculpa. Pode retomar, eu só ia tentar te ajudar. Porque o que tem acontecido muito lá no escritório? Está havendo muita fiscalização de Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. E vira uma loucura isso. Com relação a essa questão de pejotização. Então a gente tem... um exemplo, clínica médica, a gente advoga para algumas clínicas médicas que constantemente sofrem a fiscalização do Ministério do Trabalho e, via de regra, são multadas porque o Ministério do Trabalho entende que não pode ter o contrato com o médico, CNPJ, que presta serviço para um monte de gente,
e diz que tem que assinar a carteira. A gente, obviamente, junta contrato, junta não sei o quê. E como é que tá a relação disso com a suspensão dos processos? Ô, Fernando, para o pessoal ter noção da bizarrice jurídica que vira isso, né? Porque não extinguiram o Ministério Público do Trabalho e Emprego, não extinguiram o Ministério Público do Trabalho e Emprego e o Ministério do Trabalho. Não foi extinto, não foram extintos. Então, eles continuam com esse poder de fiscalização e tudo mais. Na época do Bolsonaro, eles tentaram... juntaram o Ministério, né? Com a Economia. Com a Economia, foi em algum agora momento. Voltou a existir como Ministério de Trabalho, exato. Específica. Mas eles não foram extintos. Mas olha a loucura. Chega o judiciário e falam que esses processos estão todos suspensos. Os processos judiciais. Os processos judiciais, isso. A STF suspende 100% dos processos que falam sobre pejotização. Vai o Ministério Público e continua atuando dentro das empresas, dizendo que eles estão pejotizando funcionários, sendo que no judiciário estão suspensos os processos. Você tem multa do Ministério Público para você regularizar a carteira, assinatura de carteira, você diz, não, são PJs, não são funcionários. Ministério Público vai e te multa. Se você recorre ao judiciário, está suspenso. Então, o administrativo te multa e o judiciário está suspenso. Você não consegue resolver nem de um jeito. Você não resolve, você não resolve. Tá? Vira uma bizarrice jurídica. Ou você tira o poder da mão do Ministério Público, que também não é ideal, ou então você está negando essa questão do STF querer suspender para ter essa decisão única. Tipo assim, eu entendo até a função constitucional do Ministério Público, que atua ali como um fiscal da lei, né? Ele interpreta pouco o que está ali, faz mais cumprir o que está escrito. Acho que não há nem muita função técnica, administrativa dele interpretar, mas sim aplicar, assim como o Ministério do Trabalho. Mas o problema que a gente tem é esse. Aí a gente na ponta de cá como advogado, né? A gente vai, orienta o cliente, elabora um contrato bem feito, com as cláusulas que tem que ter. Mais do que elaborar o contrato, e por isso que eu acho que faz parte dessa educação que a gente tem que dar para o cliente. Quando você está contratando um PJ, você não está contratando a pessoa, você está contratando uma empresa. Então, a tua relação com esse PJ tem que ser como se você estivesse se relacionando com uma empresa. Você não, aquele princípio da primazia da realidade sobre a forma. É um princípio de mão dupla, né? Ele funciona tanto do colaborador empresa para o empregador, como vice-versa. De novo, aqui você falou, não adianta ter um contrato bonito, assinado pelo Papa. Eu gosto dessa parte, batizado pelo Papa. Porque o contrato, maravilha. Se na prática você trata aquele teu prestador de serviço como um empregado, ele vai ser empregado. Pelo menos no ordenamento que a gente tem hoje em dia, do jeito que está. E do contrário é fraude, né? Qualquer coisa que se fizer ao contrário disso é fraude. Então, por isso que quando a gente elabora um contrato, mais do que elaborar o contrato, educar o teu cliente, como ele tem que se relacionar com, dali para frente, com quem presta serviço para ele. Falei, cara, quem está te prestando serviço não é o Arthur, é o Arthur Doctor Limitado. Entendeu? Se ele não puder servir, ou se ele tiver que fazer de casa, se tiver alguém que for ajudar, dar um auxílio para ele fazer, ele pode fazer, ele tem que ter essa... não é assim, então contrata como CLT. Você quer ter segurança no que você quer fazer, você não quer ter dor de cabeça lá na frente, beleza. Mas avançando aqui, Arthur, a gente então falou que em tese é possível a gente pejotizar. A partir de 2017, isso ficou mais flexível, você consegue trabalhar com mais prestadores de serviços, ou autônomos, ou como pessoa jurídica dentro da tua empresa, inclusive na tua atividade fim. Quais são os critérios específicos assim, para que um contrato desse tenha validade? Assim? O que é importante que tenha? Qual a condição que a pessoa que você está contratando, ou a empresa que você está contratando, tem que ter para que esse contrato
o Ministério do Trabalho, ou o Ministério Público, não, realmente isso aqui é um Eu acho que é contrato mais ou válido, menos tá o que a ok. gente estava conversando até aqui. É a primazia da realidade. É como esse prestador de serviço ou como esse funcionário é tratado na rotina da empresa. Se ele é contratado, você exigindo o horário, você é subordinado a um chefe, essa relação tá muito óbvia que não é um contrato de prestação de serviço. É muito claro que é um CLT, que é um empregado. E do outro lado, a mesma coisa. Por exemplo, eu posso contratar o Fernando para trabalhar um dia para mim, se eu quiser. Eu, como funcionário, não posso me fazer substituir dessa forma. Então, uma empresa que quer um contrato PJ, ela tem que abrir mão dessa necessidade de ser de um funcionário só. Você começar um projeto e você querer encerrar com essa mesma pessoa. Às vezes, você não tem essa possibilidade. A lei, Fernando, inclusive, limita isso de alguns pontos, né? Igual a gente conversou. Por exemplo, não existe MEI, não existe PJ para auxiliar de serviços gerais. Não existe para portaria. Tem várias questões que você vê que, na prática, seria impossível esse cara ser um empreendedor do próprio negócio, né? Prestando um tipo de serviço desse. Até entendo que existe, mas você, de fato, contrata uma empresa. É uma terceirizada. Então, eu vou terceirizar o meu serviço para a empresa, mas eu não vou contratar um cara que é um MEI para mas eu não estava falando sobre uma empresa terceirizada, eu estava falando um cara ser MEI. Ele individualmente criar um MEI para fazer um serviço de portaria, isso não faz sentido nenhum. Se não me engano, nem existe isso, essa possibilidade lá naqueles... No hall. Exato. De KNAI até. Não, concordo com você. Um tema que eu queria... Na verdade, um termo que eu queria explorar um pouquinho mais, que a gente chegou a falar no início da conversa aqui, a gente falou do trabalhador hipossuficiente, que é o auxiliar de serviços gerais, o cara que não tem uma formação, nem que seja PhD nem nada, mas uma pessoa que não tenha capacidade... O hipossuficiente. O hipossuficiente não é nenhuma questão só de... Ela é econômica. Econômica e social, né? Não é puramente econômico e nem puramente social, né? São essas pessoas que precisam ser abraçadas. Acho que a gente criar um paralelo entre os dois fica até mais fácil de entender. Então, o que eu quero entender, na verdade, o que é o hipersuficiente? O hipersuficiente é quem é PhD em alguma coisa, tem um salário, sei lá, acima do teto da Previdência Social, que, se não me engano, fica entre 15 e 18 mil, se não me engano. Mas a gente pode ver depois e botar uma notinha se eu estiver equivocado. Um cara, um engenheiro, ou um médico, ou... Acho que é acima de 40 vezes o teto da Previdência. Não tenho certeza, depois a gente dá uma olhada. Dá uns 40 mil, arredondando para cima. O cara ganha mais de 40 mil. Mas então, esse cara há de convir comigo porque ele está em pé de igualdade de negociar, né? O hipersuficiente. Um exemplo que eu gosto de dar assim, que me deram algumas vezes, é o seguinte: uma coisa é o CEO da empresa negociar condições com a empresa. Pô, o cara tem stock options, tem opção, né, que você participar ou não ali como acionista da empresa, você tem bônus anuais de não sei quanto, ganha um salário aí de 50 pau por mês, não sei o que. Esse é o hiper, né? O hipersuficiente, então, muito suficiente. O cara fez curso de negociação em Harvard, participou de formação em Stanford, o cara é fera em negócio. Ele tem uma condição de negociar esse contrato quando ele vai trabalhar com a empresa, que ele sabe se é bom para ele ou não. Exatamente. Ele não precisa. Se é bom ou não ele ter uma pessoa jurídica para pagar menos imposto, pagar mais imposto. Ele não precisa de uma lei trabalhista protegendo ele, né? Ele mesmo gere a... É diferente essa empresa negociar, falar com o RH dela, contratar o pessoal da Copa ou os trabalhadores medianos ali, pessoal de operação ali, todo mundo como PJ, que o cara não vai ter condição de poder negociar com a empresa. Muitas vezes você tem esses headhunters, né, que ficam caçando esses caras no mercado. O cara tem um fee mínimo que ele trabalha, ele tem os benefícios mínimos que ele aceita para trabalhar. Então,
o hipersuficiente é o outro lado da moeda do IPO, né? né? Não é necessariamente só o econômico, não é necessariamente só a questão social, mas o contexto onde ele se enquadra, igual a gente estava falando dessa questão do advogado, tudo bem, tem advogado que não tem grana, ele não pode ser hipersuficiente economicamente, mas tecnicamente ele é um cara que conhece a lei, ele sabe se ele aceita um contrato, os termos de um contrato, tudo bem, pode estar premido ali por alguma necessidade financeira imediata, alguma coisa, mas ele sabe o que ele está contratando. Pelo menos a discussão filosófica que se tem é essa, né? O cara estudou lei e sabe o que está acontecendo. Ainda nessa parte da pejotização, você tem ideia tipo assim, interessante, Fernando, ainda estou pensando no que a gente estava conversando. Interessante como flexibiliza, né? Porque eu particularmente acho que é um absurdo você chegar por esse CEO que você estava conversando comigo agora e falar que ele é obrigado a ter uma lei trabalhista regulando a relação de trabalho dele. Eu, particularmente, eu acho isso um absurdo. Eu vou te contar o caso. Mas acho assim que você não perde a necessidade de continuar tendo a CLT para proteger essa galera o suficiente. No meu, já deixei até minha opinião clara aqui. Eu acho que, como estava antes, a demonização da pejotização, eu acho ruim. Lesiva, eu acho que isso né? eu acho que dá um gás no mercado, eu acho bem interessante você... Mas, lógico que eu não vou ser a favor de fraude, né? Se é CLT, é CLT. Então, se é PJ... Então, uma outra camada que acho que é importante a gente conversar, que acaba impactando essa questão da pejotização, se é CLT, se não é CLT, é a própria questão social de quem recolhe o que, para quem, para onde vai esse dinheiro. A gente estava vindo para cá falando... Isso, a gente estava batendo papo também. FGTS, INSS... Exatamente. Né? Se você pejotiza o país inteiro, como tem gente que está com medo que isso aconteça, né? Acabar com as leis trabalhistas, vamos supor que a partir de hoje, PJ para todo mundo. Quem vai ser CLT se for PJ para todo mundo? Você inviabiliza, inclusive, a aposentadoria no futuro, questões de habitação que, se não me engano, são feitas através do recolhimento de FGTS. Assim, é um boom financeiro absurdo que isso vai... Então, encargo social vem também é daí, porque a gente sabe que quem paga os aposentados e quem trabalha hoje. Quem paga quem está aposentado agora é a pessoa que está... Exatamente, é quem está na ativa. Né? Se você, de uma hora para outra, pejotiza todo mundo e para de fazer esse recolhimento, você, inclusive, inviabiliza o pagamento de aposentados. Então, assim, é um buraco muito embaixo, por isso que está essa confusão toda. Então, essa questão da FGTS que colocou, o FGTS, o dinheiro da FGTS serve para financiar o sistema financeiro de habitação. Isso aí. A verba que entra ali serve para financiar. E FGTS é uma verba puramente do empregado seletista, né? Porque se você não tem recolhimento de FGTS, se você é PJ. Então, daí vem da... O INSS ainda tem, mesmo você pode pagar por fora, né? Por fora, mas você também paga como empresa, você também paga uma beiradinha lá, ainda tem alguma coisa, mas obviamente não é igual na relação... Mas eu já vi... Mas o FGTS acaba. Acaba. Eu já vi umas discussões muito interessantes. Por que o Estado é tão paternalista, assim? Por que o Estado ele te força a fazer uma poupança para frente, sabe? Por que não você poder usar o teu dinheiro, se você quiser fazer um depósito privado ali, você faça. Mas por que o Estado te obriga a esse depósito? Enfim, é muito assunto. O FGTS é até engraçado. Até hoje vem nos formulários lá se é optante ou não. Que antigamente a gente tinha a estabilidade decennária. O que era isso? Você trabalhava 10 anos na mesma empresa, você tinha estabilidade. Você ganhava estabilidade. Só que aí foi criado o FGTS. Aí você optava. Ou você optava por ter estabilidade decennária ou ter o recolhimento do FGTS. Era opcional. Sei lá, nos 70, isso, não me lembro de quando é que foi.
Mas depois disso passou a ser. Acabou com essa Virou estabilidade compulsório. decisional, virou o FGTS. Aí virou fonte de financiamento para habitação, etc. Mas é maneira que até hoje tem lá, o optante, sim, não tô optando nada, né? Mas teve um. Rapidinho aqui, já tá. Também a gente se diverte, cara. Passa rápido aí. 8 minutinhos. Você tava falando também em questão do trabalhador, que a gente tem a CLT, etc., né, que é uma legislação específica que protege o trabalhador ali. Eu gosto, tipo assim, eu sempre fui muito... Trabalhei muito para a empresa, então eu sempre tento dar um olhar do empresário para a questão. Mais do que proteger o empregado, eu acho que a CLT ela protege a relação de emprego. Tem direitos e deveres do empregado, e o empregador tem muito direito e dever, só que não sabe e não sabe utilizar. E não sabe como agir. Quando sabe, não sabe usar, né? Quando usa mal pra caramba, que é o que a gente normalmente vê. Mas a gente tem direitos sociais e trabalhistas que também estão previstos na Constituição. E isso também está em discussão nessa questão do STF, esses direitos sociais ali. É tiro para todo lado ali, não tem para onde correr. Porque, por exemplo, no artigo 7º da Constituição, você tem ali as proteções do empregado, né? Artigo 100 e pouco, não sei por que eu fui me meter a falar de artigo, já que eu não tenho decorado. Você tem a questão de você ter a livre iniciativa de combinar entre as partes. Você, para onde corre, você vai ter problema, entende? É como se fosse o Código de Defesa do Consumidor. A lei trabalhista, ela vem para proteger e tira... Você acabou de falar, né? Falou agora há pouco, da esfera federal. Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é um ramo da esfera federal. Assim como o Código de Defesa do Consumidor é um ramo do direito civil. Você precisa incluir ele, tanto a trabalhista quanto o Código de Defesa do Consumidor, para você proteger essa galera que está por fora, né? Tanto proteger o consumidor quanto proteger um exemplo prático que a gente empregado. tem desse é a relação de doméstica. A doméstica tinha um decreto próprio que regulava a relação de doméstica. Ela não tinha direito a FGTS, não tinha direito a férias, eram 20 dias de férias, não tinha direito a hora extra, ela não tinha direito a muita coisa. Depois de 88, isso passou a ser regulado justamente porque entrou no artigo 7º os direitos dos trabalhadores independentes. Então passou a ter direito a 13º, férias de 30 dias, etc. Né? O pessoal entendeu um pouco essa hierarquia porque tem a questão também, acho que a gente já falou algumas vezes sobre isso, mas se bobear não ficou claro. Existe a relação de trabalho e existe a relação de emprego. Nem sempre uma relação de trabalho é uma relação de emprego. Emprego é o que a gente está conversando, é CLT. E, às vezes, relação de trabalho não necessariamente é uma relação de emprego. E até essa também é a questão, né? Que não se sabe. Antigamente, a relação de trabalho poderia ser discutida na esfera civil. É uma confusão danada. Cara, e como é que tá teu sentimento, então, pro desfecho desse julgamento? Tem previsão? Não tem previsão? Eu vi mal e porcamente que é coisa de 6 meses para frente aí é que a gente já vai ter essa decisão. Eu acho... Quando que suspendeu, você se lembra? 2005, né? Não, que suspendeu não. Suspendeu os processos. Os processos de 2005. 2005. Não foi abril de 2005? A gente está em 2026. Pô. 2025. Abril de 2025. 21 anos suspenso. Falei sem nem pensar. Mas abril de 2025, mais ou menos. Já tem mais de um aninho. Ou chegando perto de um ano, né? A gente tem cliente que está nessa situação, né? Para os dois... A gente tem cliente empresa Isso. que teve processo suspenso e está suspenso até hoje, né? Mas eu não lembro quanto tempo que tinha. O meu sentimento, Fernando, que vão flexibilizar a questão do hipersuficiente. E não tem jeito, tem que manter do hipossuficiente, aí você vai ter que ver a questão de nível superior, se vai... Exato. Eu acho que essa discussão aí de validade de contrato para hipossuficiente, eu acho que isso... Acho que é um passo para trás no direito do trabalho e no direito do país. Então, maravilha. Então, 4 minutinhos, já chegamos aqui
no final, por te agradecer por ter participado. Maior prazer, aqui. já respirei, já tô tranquilo. Já não tá mais vermelho igual o camarão, já tá moreno palmito de novo. Cara, e tem uma infinidade de assuntos que a gente pode tratar. E tem a NR1 agora. Não, e a gente conversando aqui, eu fiquei pensando em vários assuntos para uns próximos. Porque, tipo assim, tudo vai se interligando, né? Alguém tiver alguma ideia, manda pra gente que a gente vem, traz gente aí mais fera que a gente ainda para falar, para contestar, para trazer ideias diferentes aqui. A ideia do podcast, das nossas conversas, justamente expandir pra gente, a gente aprende mais, que é bom a gente vir para cá, que a gente acaba tendo que sentar um pouco, estudar, parar a rotina do dia a dia, se preparar, porque a gente vem falar aqui, então... E é sempre bom ouvir gente, é muito bom. Gente diferente, gente nova, né? Você não fica ouvindo suas próprias ideias. Com contraponto, pô, acho isso muito legal, acho isso muito edificante. Alguém que pensa diferente da gente, não por pensar, mas por te obrigar a raciocinar. Te tira da zona do conforto, né? E às vezes te dá uma perspectiva de um ponto que você não tinha tido ainda, né? Às vezes não que seja errado ou certo, é só um ponto que você não enxergou. Palavras finais, doutor Arthur. Gente, um abraço. Fiquei já 1 hora aqui falando. Falei que passava rápido. É verdade. Mas foi um prazer enorme. Estaremos juntos nas próximas. Arthur, obrigado. Um abraço, gente. Obrigado. Seu oi,